Boa noite, querido ouvinte. Graça e paz a todos os irmãos que estão se comunicando conosco, que estão ouvindo mais uma vez esse programa abençoado, a Bíblia em Foco. E como foi anunciado pelo meu querido esposo, pastor Arlen, hoje nós vamos refletir sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Muitas pessoas, ou todas as pessoas, procuram saber qual é o sentido da vida. E cada uma delas vai em uma direção, em busca de encontrar o sentido da vida. Será que o sentido da vida está nas riquezas, nas belezas? Em que está o sentido da vida? O livro de Eclesiastes nos leva a refletir sobre o sentido da vida. Veremos que a vida é como um vapor e é cheia de futilidades. Mas ao final, veremos de que maneira o homem deve viver para que sua existência não seja vã. Eu convido você que pode a abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1. Vamos ler os versículos 1 e 2. Eclesiastes 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Querido ouvinte, não há consenso entre os estudiosos, pesquisadores, acerca do autor desse livro de Eclesiastes. Mas vamos considerar a opinião majoritária de que tenha sido o rei Salomão. Não vamos adentrar aqui nas discussões existentes em torno do livro, mas tão somente vamos nos ater aos princípios que podemos extrair desse livro da Bíblia Sagrada. Consideraremos 3 pontos. Primeiro, a vida de Salomão debaixo do sol. Depois, a conclusão de Salomão sobre a vida debaixo do sol. E terceiro, a vida do cristão debaixo do sol. A propósito, debaixo do sol e debaixo do céu são expressões que aparecem com frequência nesse livro e se referem à vida aqui na terra, a vida debaixo do sol, debaixo do céu, que é a vida terrena. Então vamos lá. A vida de Salomão debaixo do sol. Nessa primeira parte, veremos como foi a vida de Salomão. Todos sabemos, querido ouvinte, que a vida de Salomão foi cheia de sabedoria. Ouça como a sabedoria de Salomão é descrita no primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis, capítulo 4, diz assim: Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até ao isopo que está no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. De fato, querido ouvinte, Salomão era o homem mais sábio de sua época. Mas, além da sabedoria, a vida de Salomão, debaixo do sol, foi cheia de riquezas. Ouça o relato bíblico, também no livro de 1 Reis, capítulo 10, que diz assim: O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra.
Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito. Em 2 Crônicas, capítulo 9, lemos assim: o rei Salomão excedeu, ultrapassou a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. E olha o que o próprio Salomão chegou a declarar: amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Comprei servos e servas, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Ou seja, Salomão era o homem mais rico da sua época, era o mais sábio e era também o mais rico. Mas além de riqueza e de sabedoria, a vida de Salomão foi cheia de trabalhos. Quem está se identificando aí? Pois é, a vida de Salomão foi cheia de trabalhos. Olha como o próprio Salomão relata seus inúmeros trabalhos em Eclesiastes 2, versículo 4. Ele disse: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com ele o bosque. Vejam, Salomão se dedicou a muitas obras, mas além de muitos trabalhos, de muita sabedoria, de muitas riquezas, a vida de Salomão foi cheia de prazeres. Ouçam como Salomão relata sua decisão em buscar os prazeres terrenos. Eclesiastes 2 diz assim, Salomão dizendo: resolvi no meu coração dar-me ao vinho e entregar-me à loucura, até que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida. Versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Irmãos, querido ouvinte, a vida de Salomão foi cheia de sabedoria, de riqueza, de trabalho e de prazeres. Mas em dado momento da sua existência, Salomão resolve aplicar o seu coração e fazer uma pesquisa. Veja a parte inicial do verso 13 do capítulo 1 de Eclesiastes. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol, aqui na terra. Salomão aplicou seu coração em investigar o sentido da vida. Isso que a gente está investigando aqui essa noite, Salomão também parou e foi investigar. Esse homem cheio de sabedoria, cheio de riqueza, cheio de trabalhos, cheio de prazeres, ele resolveu investigar qual é o sentido da vida. Mas observe que a sua investigação tem uma limitação relevante. Ele deixa claro que a sua análise apenas está sob a perspectiva debaixo do sol, debaixo do céu. Ou seja, ele começa a analisar a vida sob a ótica terrena. Se tudo se resumisse a isso que a gente vê aqui. Então agora a gente chega na segunda parte da nossa reflexão nessa noite. Nós vamos ver qual é a conclusão que Salomão chegou quando ele parou e observou sobre a vida aqui na terra, a vida debaixo do sol. Olha o relato em Eclesiastes, capítulo 1, que nós lemos inclusive aqui inicialmente. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Querido ouvinte, esses versos trazem a conclusão,
o resumo da conclusão de Salomão. Ele descobriu que a vida cotidiana é vaidade. No original, a palavra vaidade significa vapor, e é uma expressão bastante repetida nesse livro. As coisas que se deseja na vida não podem ser seguradas, pois são como vapor ou como vento, são fugazes, são passageiras e não produzem frutos permanentes. A repetição dessa palavra, vaidade, na expressão vaidade de vaidades, traz uma ideia de ênfase. Quando os judeus queriam enfatizar algo, eles costumavam, pastor Arlen, repetir as palavras, não é verdade? Por exemplo, o profeta Jeremias, para chamar a atenção dos judeus para uma profecia do Senhor, exclamou: ó terra, terra, terra. É uma expressão de ênfase. No mesmo sentido, para enfatizar verdades, o Senhor Jesus também lançava a mão de repetições. Lembram que ele sempre falava? Em verdade, vos digo. Expressão de ênfase. Da mesma forma, vaidade de vaidades. É uma expressão que expressa uma grande vaidade. Além disso, a expressão vaidade de vaidades tem a mesma construção que vemos em expressões como Santo dos Santos, que indica o lugar mais santo, ou Rei dos Reis, que indica o maior rei. Assim, vaidade de vaidades indica que essa vida aqui, debaixo do sol, é a maior de todas as vaidades. Mas cumpre ressaltar que a palavra vaidade, em Eclesiastes, aparece em 3 sentidos. Em algumas passagens, ela indica algo que é passageiro, como vapor. Em outras, porém, ela indica algo que é fútil, que é pequeno, que é raso, que é rasteiro. E em terceiro lugar, com poucas aparições, mas ela de fato aparece, com sentido de misterioso, sem sentido, é um mistério da vida. Enigmático. De fato, a nossa vida é como um vapor, a nossa vida por vezes é fútil e a nossa vida por vezes é um mistério. No Salmo 90, a gente ouve Moisés falando assim: os homens são como a relva, que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde, sabe o que acontece? Murcha e seca, apontando para a morte, para a brevidade da vida. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, Pedro diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Em Jó 14, do 1 ao 3, nós lemos assim: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. E Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus, no capítulo 1 da sua carta, que leva esse nome, a carta de Tiago, diz assim: ele diz que até mesmo o rico também, como todos os homens, passará como a flor da erva. Vaidade de vaidades, tudo, querido ouvinte, é vaidade. Mas tudo o quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, a sabedoria aqui da terra, ela é vaidade. O homem mais sábio de seu tempo, o homem que tinha muita sabedoria, ele chegou a essa conclusão acerca da sabedoria. Eclesiastes 2,13, anota aí para depois você ler. Então eu vi que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, assim como a luz é mais excelente do que as trevas. Então eu disse no meu coração que também isso é vaidade, porque nunca haverá mais a lembrança do sábio do que do tolo. A lembrança do sábio e a lembrança do tolo dão no mesmo. Como morre o sábio, assim morre aquele que é tolo. A sabedoria é coisa muito boa. O verso 13 diz que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, assim como a luz é mais excelente do que as trevas. Vejam o valor da sabedoria.
Porém, a sabedoria, enquanto mero conhecimento aqui da terra, por si só, a sabedoria por si só, ela não nos salva. Ela não nos dá esperança de vida acima do sol, sendo útil apenas para as coisas daqui, cotidianas, aqui da terra. A sabedoria só é decisiva em nossas vidas se for a sabedoria do alto, aquela que encontramos em Cristo, pois Cristo é a sabedoria de Deus. Essa sabedoria vem acompanhada de bons frutos, pois está alinhada a Deus. Ouçam alguns relatos bíblicos. 1 aos Coríntios, capítulo 8, diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Tiago, capítulo 3, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante um condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta é a sabedoria que desce lá do alto. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, é animal, é demoníaca. Salomão, querido ouvinte, o homem mais sábio da sua época, reconhece que, apartado de Deus, longe de Deus, a sabedoria é nada. A sabedoria é vaidade. Mas tem algo mais, que também é vaidade. É o acúmulo de riquezas. Salomão chegou a essa conclusão em Eclesiastes 5, versículo 10, que diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. De fato, nosso coração não pode estar ligado à busca incessante de riquezas, como nos adverte a palavra em 1 Timóteo 6, que diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade e com o contentamento. Porque, querido ouvinte, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. E a palavra continua dizendo: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A busca pela riqueza, querido ouvinte, é perigosa, e apartado de Deus, as riquezas também são vaidade. Mas Salomão prossegue. E quanto aos trabalhos, porque a vida de Salomão também era cheia de trabalhos, né? E esses trabalhos que às vezes parece que estamos vivendo para trabalhar, em vez de trabalhar para viver. Olha o que Salomão diz acerca dos muitos trabalhos. Em Eclesiastes 2, versículo 11, ele diz assim: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Em Eclesiastes 2, do 17 ao 23, ele diz assim: por isso eu desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e de tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é vaidade.
No Salmo 127, versículo 2, olha o que o salmista diz. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer pão de dores, pois Deus dá aos seus amados o sono enquanto dorme. Longe de Deus é inútil até mesmo trabalhar. Nosso sustento é fruto da bondade de Deus e não do nosso trabalho. Não podemos nos enganar, acreditando que nosso sustento depende de nós mesmos. Qualquer trabalho que façamos, acreditando cegamente que daquilo depende a nossa existência, é ilusão, é correr atrás do vento. Sempre que posso, incluo em minhas participações a verdade registrada em Atos 17, 25, onde vemos que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse. Pelo contrário, ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Não é o seu trabalho, entendeu? Longe do Senhor, nosso árduo trabalho não passa de correr atrás do vento, atrás do vapor. Salomão trabalhou muito, mas reconhece que, apartado de Deus, o trabalho é vão. Além disso, lembra que Salomão, além de ser cheio de muita sabedoria, de muita riqueza, de muito trabalho, ele também era cheio de muitos prazeres. Olha a conclusão dele no final da sua análise. Eclesiastes 2, 24 e 25. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer? Ou quem pode alegrar-se? Porém, os homens insistem em trocar a comunhão de Deus pela vaidade dos prazeres deste mundo. Olha como o apóstolo Paulo advertiu Timóteo em 2 Timóteo 3,4. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Porém, o homem temente deve viver como o homem descrito no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Querido ouvinte, onde está o seu prazer? Nas futilidades dessa vida? Lembre-se, os prazeres dessa vida são vaidade, ao passo que a alegria do homem temente é o Senhor, é cumprir a sua lei. Então, vimos que a vida de Salomão debaixo do sol, né, como era, e vimos a conclusão que ele chegou. E agora vamos finalizar vendo a vida que o cristão deve ter debaixo do sol. O verdadeiro sentido da vida é esse que nós vamos tratar agora. Tudo que o homem busca aqui na terra, longe do Senhor, não passa de correr atrás do vento. Se não houvesse o Evangelho, estávamos perdidos, como nós já ouvimos aqui, ainda nessa noite, sem esperança alguma, pois as coisas da terra são vaidade. Acredita nisso. As coisas da terra são vaidade. O que dá sentido às nossas vidas é o que está acima do sol. É o nosso Senhor, é o Santo Deus, é a esperança de vida eterna que também nós falamos e cantamos aqui nessa noite. E só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando tememos a Deus. É o que vemos no final do livro de Eclesiastes. Ele diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é teme a Deus, corre, se apresse, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O objetivo de tudo que é dito nesse programa, o objetivo de tudo que nós aprendemos na Bíblia,
O objetivo de todas as pregações dos santos homens de Deus, das santas mulheres de Deus, é essa. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Somente no Senhor encontraremos o sentido da vida. Cada dia mais ouvimos relatos de suicídios e mais suicídios, mas somente no Senhor encontramos o sentido da vida. Somente nele o nosso trabalho, nossas obras não são vãs, nosso conhecimento, nossos bens, nossos prazeres não são vaidade quando vivemos para a glória dele. Por isso, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Em Cristo, andando em temor, conseguiremos nutrir duas valiosíssimas virtudes, a piedade e o contentamento. Anote aí, piedade mais contentamento. Olha, 1 Timóteo, capítulo 6, porque o amor do dinheiro, nós já lemos aqui, né? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Querido ouvinte, você tem dedicado sua vida a quê? Sua vida está consagrada a buscar as coisas desse mundo ou a buscar a Deus? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ouça a recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. E ele disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, Deus interrompeu aquele homem, querido ouvinte, aquele homem que estava amontoando bens e frutos e produtos. Mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Querido ouvinte, pare de correr atrás do vento, pois o nosso Pai quer nos dar coisas grandes e firmes, melhores do que as vaidades dessa vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Nossa esperança em Cristo não se limita a essa vida debaixo do sol. Não temais, sirva ao Senhor, desfrute da verdadeira alegria que há nele. Amém.